Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, olá, olá! Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco, né, pelo nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, né? Deixa seu like também, que é para engajar esse vídeo, para o YouTube entender que o conteúdo é um conteúdo, né, bom, é um conteúdo interessante, poder auxiliar a gente na distribuição dele para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso as informações, né? Tanto desse vídeo, mas lembrando que toda semana nós temos episódio novo aqui, né? Então, auxilia a gente a fomentar as artes, a cultura independente, assim como as movimentações sociais e populares. Combinado, gente? Se conecta conosco também através das nossas redes sociais, isso é bem importante para gente. E, bom, dito isso, no episódio de hoje nós vamos conversar com um artista plurifacetado, ele que é ator, comunicador, dublador, MC, palestrante e professor, é formado em ciências sociais, leva o hip hop como um caminho pedagógico, criativo e emancipador para a sociedade. Suas letras, ao mesmo tempo íntimas, são frutos de suas intensas reflexões sobre o mundo e a correria diária de cada indivíduo existente. Gabriel Shinobi. É assim que se pronuncia mesmo? Seja bem-vindo. Satisfação, Meire. Obrigado, Rádio CT. Gabriel Shinobi na área. Uma imensa satisfação poder estar trocando essa ideia com vocês. Que demais. Ô, Gabriel, para a gente começar aqui a bater esse papo, eu queria que você falasse um pouquinho para gente. Você estava me contando, né, ali no Insta, conforme a gente conversava, que você mora hoje em Araraquara, né, mas você nasceu em Madrid. Queria que você contasse um pouco de como que foi esse processo, se foi na infância, né, enfim, se você tem ainda lembranças. E você também nos conta ali, você falou um pouquinho que você iniciou no hip hop ali em meados de 2006, acho que é uma coisa assim, né? Queria que você falasse como que foi esse início também, né? Como se o território, né, teve aí um pouco, né, auxiliou nesse processo. Se você tem influências que vêm da sua família, conta pra gente um pouquinho de você e desses processos até chegar aqui. Bem, eu nasci em Madrid por um acaso, porque meus pais são brasileiros. Meu pai, ele é de Santa Bárbara do Oeste, interior paulista também, e a minha mãe é de Pouso Alegre, que é do sul de Minas Gerais. Quando eles se conheceram, meu pai ele foi fazer o doutorado dele em Madrid, ele conseguiu uma bolsa lá. E aí ele estava trocando ideia com a minha mãe, falou vamos junto e tal, e eles foram, né? Lá eles casaram, se não me engano, se não me falha a memória das histórias, um ano depois do casamento deles eu nasci. E eu Doideira. fiquei pouquíssimo tempo lá, eu tenho pouquíssimas lembranças. Eu lembro que os primeiros VHS que eu assistia eram em espanhol, então eu cantava as musiquinhas da Disney em espanhol com meu pai, com a minha mãe. E eu lembro que eu tinha um cavalinho azul. São as únicas lembranças que eu tenho do solo madrilenho. E aí, com 3, virando para os 4 anos, nós retornamos para o Brasil. E aí eu moro em São Paulo, a gente mora em São Paulo nesse período. E aí em 2000 a partir de 2010, que é quando eu estou no ensino médio, eu começo a prestar vestibular. E aí, em 2013, eu ingresso na Unesp de Araraquara no curso de Ciências Sociais. No meio disso,
Em 2006, 2006 é o período que eu ingresso na cultura hip hop, mas eu não tive nenhuma influência de casa, porque meus pais ouviam MPB, pop rock, ninguém ouvia rap em casa. O rap foi algo que eu ouvia na escola, ouvia de referência de familiares, de amigos. Foi um fator externo, né, não interno. Então eu que levei o rap para casa, no fim das contas. Ai, que legal. E aí, nesse ano, minha mãe falou que abriu. São dois episódios, né, que para mim são marcantes, como essa ingressão ao universo do hip hop. Tem esse primeiro, que é minha mãe, ela fala que abre uma academia de dança, abriu as inscrições para dança de rua, né? Eu era muito introvertido, eu fiquei até assustado com a fala dela. Eu falei, não sei se é uma boa, tal, mas aí no fim das contas eu fui. E não parei mais. A partir daquele momento eu me apaixonei por esse universo e quis entender o que era isso que chamava de hip hop, que chamava de street dance, que chamava de rap, que chamava de breaking, popping, locking, e por aí vai. Fui me tornando alguém muito curioso e pesquisando na internet, buscando filmes, todo esse tipo de informação que na época era possível ter acesso com certa facilidade. E aí também nesse mesmo ano, o meu professor de história me apresentou o capítulo 4, versículo 3 numa aula. Então, foi uma mistura desses dois momentos que para mim eu parei assim, falei, nossa, isso aqui é muito interessante, o que que é isso? Né? E a partir dali eu nunca mais parei de consumir hip hop como cultura ou como toda e qualquer expressão que venha dele. E demais. E, inclusive, ô, Gabriel, você é um cientista social, né? Como você mesmo falou, você vai para Araraquara para fazer ciências sociais. Eu queria que você falasse se isso tem algum paralelo com a cultura hip hop, assim, se você pensou em fazer, né, esse curso, né, uma vez que o hip hop é isso, né? Acredito que o hip hop ele é muito essa ciência exata das ruas, né? Essa ciência social da sociedade como um todo, né? Expressa muito isso, né? Queria que você falasse um pouco qual foi o seu processo e se ele está intimamente ligado ao hip hop. Com certeza, Meire. Minha primeira profissão que eu parei, assim, falei que eu queria ter na minha vida, quando a gente sai daquela parte da infância que fala, eu quero ser bombeiro, quero ser astronauta, quero ser... E a primeira profissão que eu falei que eu queria ter na minha vida era ser dublador. Sempre fui apaixonado também por esse universo. Aliás, com todo respeito ao hip hop, mas a primeira paixão que eu tive na minha vida foi a dublagem. Mas Legal. está tudo interligado no fim das contas. É uma forma de se comunicar, de se expressar, uma forma de se entender através da voz ou de vários outros artifícios. E aí meus pais sugeriram que eu buscasse algo dentro do que eu estudava na escola. E as aulas que eu mais tinha interesse era a área de ciências humanas, de um modo geral. Quando eu, quando eu tive, no ensino médio, tendo filosofia, sociologia, a coisa deu uma pesada a mais. Falei, pô, acho que o caminho das ciências sociais é algo interessante. E aí eu consegui passar aqui. E aqui eu tive a oportunidade de presenciar uma cena com um pouquinho mais de proximidade. E aqui tem uma cena viva, né? Eu tenho, aliás, aproveito e dou um salve pro meu mano Ricardo Leão, que pô, foi um cara me abriu muitos olhos sobre dúvidas que eu tinha e que eu não sabia que eu tinha a respeito de hip hop na sua essência. E estudar e vivenciar o hip hop dessa maneira, para mim, fez toda a diferença para a construção depois do que veio a ser o meu trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais. Posteriori também eu me pós-graduei em Direitos Humanos e fiz também um TCC em cima de hip hop, né? No caso, o tema das ciências sociais foi falar sobre como o hip hop é um agente descolonizador e ressignificador dos saberes. Essa foi a premissa da ideia dentro das ciências sociais. Como dialoga com a educação, fiz uma salada mista ali que proporcionou depois esse trabalho.
E aí, em 2021, eu ingresso na PUC do Rio Grande do Sul e faço uma pós-graduação, no caso, uma especialização em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global, por intermédio do EAD. Também ali eu tive a oportunidade de criar um pouco mais, e eu me senti muito contemplado com tudo que eu estava aprendendo dentro da pós-graduação. Inclusive, eu tive a oportunidade de ter aula com pessoas que eu nunca imaginei ter na vida, tipo Djamila Ribeiro, Ah, Angela Davis, Leonardo Boff, Boaventura de Souza Santos, que já era um sociólogo que eu tive contato na graduação, mas ter aula com essa galera foi algo que enriqueceu muito. Inclusive, eu dou graças à aula da Djamila Ribeiro, que foi a aula dela que me deu estopim pro meu TCC. Ali ela fala sobre o epistemicídio, né, o homicídio epistemológico, a forma, se você distorce, oculta, omite saberes alheios, saberes de determinados povos, de determinadas existências, você está pregando um epistemicídio, né? Logo, você está matando aquele saber. Ou se você se apropria e se utiliza de uma forma desonesta, antiética, não propaga aquilo na devida essência desse saber, você está propagando um epistemicídio. Logo, você está violando os direitos humanos através dessa destruição dos saberes. E eu me perguntei muito sobre o que seria um efeito contrário, qual seria um antagonizador do epistemicídio, algo que antagonizasse, que trouxesse de forma teórica, algo que combatesse o epistemicídio, o homicídio epistemológico. A gente fala muito sobre luta antirracista, luta anti-LGBTQIA+, fobia, luta, né, tudo com o anti, né? Mas eu me perguntei muito sobre algo que trouxesse sem o anti, mas que o anti estivesse presente. E aí, desde 2015, em Araraquara, eu comecei a ser convidado para palestrar em escola, ONG, faculdades, para falar sobre hip hop. Isso me ajudou muito também a assimilar os conteúdos que eu estava adquirindo, sim. tanto na faculdade como nas vivências. E lendo, né, a gente ganha, de uns tempos para cá, uma biblioteca um pouco mais vasta, um pouco mais detalhada sobre hip hop. E, e aí não, me lembrei de uma das minhas palestras, que é uma das coisas que eu acabo reproduzindo. Falo, gente, você não precisa virar um nerd do hip hop para consumir hip hop, para falar que gosta de hip hop, porque você levanta a bandeira do hip hop. Eu não recomendo, você fica chato. Mas, Verdade. mas, mas eu acho que o intuito é você, já que você quer levantar uma bandeira, você tem que entender o porquê que você está levantando essa bandeira. E é importante entender a essência do hip hop. E aí me deu um estalo, né? Eu falei, putz, e aí, se o epistemicídio é ocultar, distorcer, massacrar os saberes, você entender as coisas em essência é você cultivar, respeitar, considerar, disseminar. E aí, até que se prove o contrário, se tiver algum acadêmica mais antiga que eu, possa provar o contrário, eu criei um conceito na pós-graduação. E aí eu falo que o contrário de epistemicídio é epistemescência. Então eu uso o hip hop de maneira epistemessencial para falar que o hip hop propaga e divulga os direitos humanos de uma maneira prática. Sim. E ainda exala uma provocação que talvez mais para frente seja mais interessante. Em vez da gente falar de uma declaração universal dos direitos humanos, nós devemos falar sobre uma declaração pluriversal dos direitos humanos, porque a ótica epistemessencial do hip hop ela é pluriversal, ela propaga uma pluriversalidade, não uma universalidade. Se eu estiver falando grego também, desculpa, mas é a maneira que eu consigo colocar, né, que eu consigo explicar como que a gente desenrola esse tipo de assunto. Incrível, incrível, porque falar sobre hip hop, né, eu acho que até em outras línguas a gente consegue entender, né, porque a gente está falando de sentimento, né, e está falando de uma vivência, é meio quando você coloca um som gringo, seja ele na língua que for, né, de repente não na língua mãe, e você consegue entender, assim, exatamente, né, porque é sobre sentimento, né. Ô, Gabriel, e aí, assim, queria que você falasse um pouco também
Porque, assim, além de vivenciar o hip hop, né, na rima, né, hoje você é MC também, né, enfim, você que já, né, que veio dessa onda da dança de rua, né, onde o hip hop, né, o breaking estava muito inserido, e está também, né, hoje a gente chama de danças urbanas, né. Eu queria que você falasse um pouco também para gente o que que mudou assim no seu para você, né? Como que você nota as mudanças que o hip hop sofreu, né? A gente hoje nós estamos aqui, né, pós-carnaval, celebrando uma data muito importante em que a Vai Vai, né, celebra o hip hop, né? Mesmo não ganhando, eu acho que a cultura hip hop ganhou, não só nacionalmente, mas enfim, a cultura hip hop ganhou. Foi uma coisa incrível, né? Foi um sonho que foi sonhado por muitas pessoas. E a gente está vivendo também, né, o pós-cinquentenário, a gente já está agora, já está no 51, né? Que venha, que venham mais muitos, Mais né? 50, mais Mais tudo. 50, mais 100. E do hip hop, né, a nível mundial e 40 a nível Brasil, né? Que é a conta que é feita mais ou menos. Mas nós estamos nos interiores, né? Eu estou aqui em São José dos Campos, você está em Araraquara, né? Queria que você falasse como que você, dentro de todo esse seu estudo, dentro de toda essa sua vivência, principalmente, né? Como você nota que as transformações propostas pelo hip hop nos interiores, para essa galera de interior, que em alguns lugares tem periferias e outros não, é lido como interior mesmo, né? Que é tipo, é rural, né? Fala um pouco assim de como que você nota isso sendo um cara que vive no interior. Eu vou puxar um leve gancho também de um pouco do TCC, porque eu tive uma coisa que para mim foi muito importante ter noção no do que eu conseguia ter de percepção sobre como se o hip hop propaga direitos humanos, não, né? Mas como que isso está no mundo? E eu fiz uma entrevista com 4 pessoas de 4 países diferentes. Vou falar um pouco sobre essa questão mais macro, né? Mas quero chegar no micro Sim, também, né? Nessa questão do interior. E aí eu escolhi 4 países. Brasil, eu escolhi a Sara Donato para representar o Elemento MC. brava, parceira. Que entrevista. Nossa senhora, foi maravilhosa. No grafite eu escolhi o México. Eu entrevistei um grafiteiro chamado Ek Uno. O breaking foi Angola, inclusive por intermédio da Jaqueline Lima, uma das nossas maiores intelectuais aí do hip hop no Brasil, que é o B-Boy Killa. E DJ eu escolhi França. E aí eu consegui entrar em contato com o DJ Sismograph. E todos, de certa forma, falaram a mesma coisa, porém com suas vivências e suas particularidades distintas, né? Sejam elas geográficas ou identitárias. Mas todo mundo teve uma noção de que o hip hop talvez tenha sido a primeira carta de entrada, assim, falar: opa, tá aqui seus direitos, vá atrás, sabe? Ó, tá aqui os seus direitos de existência, tá aqui o que... Ou uma perspectiva muito interessante que o Sismograph trouxe para mim da França, né? Que ele tem total noção do que a França fez na história do mundo. E ele acredita que ele colaborando com o hip hop é combater também toda essa homogeneidade, toda essa lógica colonial que ainda é Como uma imposta, que ainda reparação, né? Como uma reparação histórica. Uhum. que ainda é condicionada de certa forma, né? Nosso Uhum. jeito de ver o mundo, nosso jeito de se portar, de como tratar pessoas ou destratar pessoas. Uhum. E eu enxergo o hip hop aqui em Araraquara como algo muito potente, porque foi em Araraquara que eu entendi o que era hip hop de fato. Em São Paulo, eu estava tendo contato com o rap, com as danças, mas tudo. Não que eu não soubesse que estava tudo junto, Interligado. Uhum. mas foi sim, tudo conectado. Mas foi em Araraquara que eu consegui entender essa essência do hip hop, do que é hip hop, para mais do que além as suas expressões. E aproveito para parafrasear o KRS-One, né? E acho que e aí eu dou uma respeitosa incrementada,
que ele fala que rap é algo que você faz, hip hop é algo que você vive. Você viu. Eu acho que isso vale para todos os elementos, né, independente da concordância ou discordância de são quatro, cinco, nove. Eu acho que o importante é a gente ter informação, a gente disseminar e debater respeitosamente sobre isso. E eu acho que o hip hop aqui no interior ele tem uma premissa, acho que ele tem uma premissa que, diferente de São Paulo, por exemplo, ou até de Campinas, porque Campinas ainda é interior, mas ela ganhou uma infraestrutura capitalinesca, né? Vou inventar a palavra aqui, né? Ela tem um ponto de capital, mesmo ainda sendo interior. E eu acho que o hip hop ele ganha, ele tem essa proposta de, acho que quase wakandana, sabe? De se tornar potência de dentro para fora, dos lados e diagonal. Se a gente fosse falar de geometria, teria que ser por todos os lados, expande de um centro para todos os lados. E por que o wakandano? Porque uma das coisas mais importantes que o primeiro filme, né, o primeiro filme retrata do Pantera Negra era sobre. E por que eu tô falando Pantera Negra? Porque hip hop é uma cultura que tem sua descendência africana, ela tem uma descendência latina, ela tem uma influência chinesa, então muita coisa, é um caldeirão de coisas, mas o núcleo ele tá na África. Sim. E eu acho que o hip hop é a coisa mais próxima que a gente tem dessa potência wakandana, de se emancipar, de tecnologizar as coisas e entender que isso parte dos nossos saberes, isso parte também das nossas particularidades, mas nada funciona se não for no coletivo, né? Se não for Sim. nessa força coletiva. E o K-Res, né, o K-Res, quando escreveu o Gospel of Hip Hop, eu acho que ele teve esse cuidado de tratar o hip hop como uma força mesmo, né? Quase uma entidade. Ou o Tony C, quando escreve o hip hop está morto e dá um corpo para o hip hop, né? É um personagem mesmo, é uma pessoa. E então quando o hip hop está no interior, eu acho que ele consegue, ele traz para a gente o que tem de melhor dessas histórias, né, com certeza São José dos Campos tem uma história de como foi fundado, de como funciona, ou qual foi o lado vencedor que está contando essa história. Então, pô, através do hip hop a gente consegue trazer o outro lado dessa história. E eu vejo o hip hop muito nisso, né? E o Araraquara tem muito, o samba é muito forte aqui também. Então, antes mesmo do hip hop, o samba já estava fazendo esse resgate, já estava fazendo essa contação. A capoeira é muito forte aqui. E eu acho que o hip hop, inclusive a gente, né, no ano retrasado agora, a gente disputou uma casa do hip hop aqui em Araraquara através do orçamento participativo. E uma das coisas que a gente fez questão de pôr na arquitetura da casa do hip hop era uma sala de culturas unidas. Porque eu vejo o hip hop como, se o hip hop ele já é uma miscelânea da sua origem, não tem por que deixar um espaço do hip hop apenas para o hip hop, porque o hip hop faz sentido em todas as suas instâncias e até quando ele não está, digamos, protagonizando um momento. Então, faz, o, faz todo sentido. Faz todo sentido quando a Vai, uma escola de samba, resolve homenagear o hip hop, nada mais é do que essa troca, né? Então, eu acho que a força do hip hop no interior está nisso, da gente entender essas raízes, e eu acho que é muito mais importante no interior, porque o interior ele tem uma história muito mais conservadora, né? E não que a capital não tenha, não que as capitais não tenham, mas eu acho que eu creio que é muito esse movimento do ritmo das informações. Então, talvez se o hip hop não existisse numa cidade do interior, a cidade pararia ou ela não teria, digamos, uma estatística de saúde mental, afetiva na população tão impactante quanto é quando tem o hip hop. Uma das minhas, quando a gente ganhou a casa, né, vencemos a disputa lá do orçamento participativo, vieram perguntar sobre
quais contribuições a casa do hip hop vai dar para a sociedade araraquarense. E eu bati nessa tecla. O hip hop ele é transdisciplinar, ele é pluriversal, então ele vai como cultura, mas ele respinga na educação, ele respinga no esporte, ele respinga no lazer, ele respinga. Então, toda essa transdisciplinaridade que o hip hop proporciona para gente faz com que o interior ele vire um caldeirão de possibilidades que não estou diminuindo a capital de maneira nenhuma, né? Mas eu acho que existem há algo ainda a ser visto, não descoberto, mas precisa ser visto, precisa ser enxergado, escutado. Ainda tem coisa que a gente ainda não chegou nos interiores aí de São Paulo, de Minas Gerais, do Brasil afora. E isso vira uma, fugiu a palavra, mas vira algo potente, vira algo que eu não quero ficar redundante agora, mas só para encerrar o raciocínio, eu acho que ele dá uma cara que talvez não existiria, não que não existiria, existiria, mas não seria vista, não seria exposta dessa maneira tão visceral e tão poética e tão fluida que o hip hop proporciona dentro das cidades do interior. É incrível, é isso, né? E Araraquara, eu tenho uma ligação com Araraquara muito forte, porque a minha parceira, né, de vida, Preta Ari, ela é de Araraquara, né, e mora aqui já em São José há alguns bons anos. Nós nos conhecemos aqui já, já no hip hop, né, e acabamos formando de origem o grupo qual nós caminhamos mais de 15 anos aí, né, juntas, enfim. Então, com certeza, até é muito especial para mim, né? Tive com ela aí, nós tivemos, né, para fazer algumas coisas, eventos, shows, né? Visitamos alguns espaços aí em Araraquara e foi bem interessante e muito dentro nesse lugar que você falou, né? Do conservadorismo e do quanto a gente ainda choca, né? As pessoas, assim, né? E como isso é importante, né? Como isso é importante, porque daí abre para o debate, né? É necessário mesmo chocar para a gente poder debater sobre as paradas todas. Eu queria dar um recadinho para vocês que estão do outro lado da telinha, lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, não perde seu tempo, já se inscreve aí, é gratuito, você ajuda a gente, né, a fomentar a arte, a cultura independente, as movimentações sociais e populares, né, da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Lembrando que nós já tivemos aqui episódios com pessoas de diversos estados e outros países também, né? O que é muito importante para a gente é entender a cultura e não só a cultura hip hop. Estamos falando de hip hop hoje, mas não necessariamente só a cultura hip hop, mas a cultura como um todo, né? Como esse braço mesmo, né? Esse braço potente, né? Como o próprio Gabriel trouxe aqui, esse braço potente na educação, esse braço potente na saúde, esse braço potente em tudo aquilo que quer dizer, né, e diz respeito ao bem viver, certo? E, gente, não esqueça também de se conectar com as redes sociais do nosso convidado hoje, Gabriel Shinobi, tá aqui com a gente, batendo esse papo incrível, né? Se conectem com eles lá, com ele lá, porque hoje a gente tem essa facilidade, né? Essa possibilidade que a gente não tinha lá no começo, né, dos anos 2000, né, nos anos 90, que era de se conectar assim tão facilmente, né? Grande parte de nós fazia essa conexão através de carta e entre o BIP, enfim, a gente que nem sabe o que é isso, e vai estar assistindo a gente aqui. Então, olha que loucura, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade, vamos utilizar desse recurso, né? Tecnologia, importante demais. Ô, Gabriel, estamos caminhando para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho também. Nós estamos aí também vivendo nesse cinquentenário do hip hop, por exemplo, né? Foi bem interessante assim a gente ver essa união, né, dos estados, né, essa união nacional, né, para a gente conseguir aí conseguimos um edital interessante, né, com o MINC, a gente conseguiu essa aproximação do MINC, né? Aliás, já muito feliz, né, nesse ano de 2024, porque a gente de 2023, que a gente retoma, né? Tem a retomada da esquerda, e aí 2024 a gente já entra a todo vapor também.
Então, eu queria que você falasse um pouco assim das suas produções, de como que está agora, né? Como que, né, como que você tem analisado esse cenário político, porque obviamente isso impacta na nossa criação também, né, nas nossas produções, uma vez que tudo é dinheiro, tudo é tempo, tudo é, enfim, são várias coisas que envolvem o produzir e até e além do produzir até chegar, né, no consumidor final, né? Fala um pouco de como que você tem visto agora esse momento do hip hop e esse momento especialmente do Gabriel, né, do Gabriel Shinobi. Fala um pouco pra gente desses processos. Eu diria que uma coisa que é massiva, e isso inclusive foi algo que eu problematizei numa live que a gente fez há uns 3 anos atrás, sobre, parece que numa questão do que fica no underground e o que beira o mainstream, os elementos eles ficam em posições um pouco não equiparadas, né? Eles não ficam equiparados. Então o elemento MC tá a todo vapor com as batalhas, com os raps e todos os seus zilhões de subgêneros que, né, tá quase virando uma árvore genealógica do rock, assim, de tantas ramificações que estão se criando. E tem que ser isso mesmo, acho que tem que criar, tem que fazer, tem que entender, não pode perder as raízes, mas a gente sempre é livre para criar se isso é contribuinte para a humanidade. E o creio eu que o breaking vai dar o que falar nas Olimpíadas, aí em Paris. O grafite tem uma perspectiva que eu acho interessante, porque ele está a todo momento, né? Ele está nas ruas, ele está nos muros, mas ele não tem esse, eu não vejo ele tão, digamos, estrelizado, né? Ele não ganha um brilhantismo, seja do artista, mas ali naquele momento eu acho que o brilhantismo ele vem quando a gente para e aprecia a arte. Quando a gente, puta, mano, olha a arte, nossa, é um rosto, mas que esse rosto está entregando pra gente? Ou o que esse desenho está entregando? O que esse abstrato está entregando pra gente? E o DJ é um elemento também que eu queria muito, eu que sou antropólogo, né? Tem que existir as categorias nas coisas. É chato pôr em caixinha, mas também a gente tem que entender do quanto que talvez se o beatmaker agora ele é o que ele é um subelemento do DJ, ele é um elemento à parte, o DJ com picape, ele ainda perdura, sei que sim, né? O mestre KLJ mantém essa integridade, DJ Alfidi aqui de Araraquara também mantém isso na integridade, mas me preocupa essa questão da produção de novas pessoas também dentro desses elementos. Né? Vejo muita gente querendo virar MC de batalha, né, mas tem esse mesmo interesse para virar um b-boy, uma b-girl, virar um escritor, escritora de grafite, virar uma DJ. Eu acho que tem que ter essas preocupações. Isso é algo que, para nós que já estamos há um tempo, é importante essa formação de novos legados aí do hip hop. Quanto ao Gabriel Shinobi, eu lancei no fim do ano passado o meu EP, Relapsos de um Artista, o Re, entre parênteses. É um EP de 6 faixas, 18 minutos e 18 segundos de muita reflexão. E como você colocou aí, introduziu a biografia, o Relapsos ele nada mais é do que toda e qualquer reflexão que eu tenha sobre mim mesmo, ou sobre o que eu acho sobre alguém, ou sobre o que eu acho sobre uma situação, um contexto, um tema, mas tudo parte muito sobre, nossa, peraí, esse assunto está me incomodando, vamos falar sobre isso. Então tá. E a partir daí parte a premissa do EP. É um EP bem reflexivo, mas muito diversificado musicalmente, predominância do boom bap, não tem jeito, mas mas tem uma música que não é rap, tem um reggae no meio. Eu boto ela como uma música de destaque porque para mim foi um desafio gravar um reggae, diferente a maneira de pensar, de musicalizar, de ritmar, de versar, e é muito interessante. Eu achei muito interessante o resultado final. Todos os feats são de Araraquara, sem exceção.
prezei isso. A produção ela foi feita em São Paulo, mas aí é um mano meu, que a gente se conheceu no cursinho, fez faculdade junto, né? Então foi aliás, um salve para o meu parceiro Osiris, excelente produtor musical. E os feats são todos de Araraquara, né? O William Chacal, que é um cara aí mais antigo que eu na caminhada da cultura, o Axel, que é um cara que tem uma voz incrível, tá atualmente em Florianópolis, mas 016 na veia. Tem minha parceira Morgana, que fez teatro comigo, mas tem uma voz incrível, canta soul, canta jazz, canta o que você pedir. E fechando tem o Bruno Sigaki, que é um parceiraço meu, amante da dublagem como eu, e ele abre o meu EP, né? Ele faz toda uma introdução circense, teatrológica, com uma voz incrível. Atualmente ele trabalha na rádio, aqui uma das rádios de Araraquara, Hot Mix. Então eu quis trazer muito também esse vislumbre de facetas minhas, né? De o Gabriel que gosta da dublagem, o Gabriel cientista social, o Gabriel apaixonado, o Gabriel com a mente sequelada. Todas essas facetas estão presentes nas faixas. E mais para frente, estou em processo de roteirização. Vou lançar um quadro no Instagram e no YouTube. Os dois vão ser voltados para indicações literárias do hip hop. Uau, que tudo! Spoiler! Aí, modéstia à parte tá legal, viu? Eu tô gostando, assim, do jeito que tá desenrolando. Que tudo, E importante. no Instagram ele vai ser mais rápido, mais instantâneo, então vai ser alguma coisa que eu tenho do meu acervo pessoal, que eu já li, vou fazer uma introdução do que você vai encontrar de conteúdo nesse livro, o que eu achei desse livro, ou o que eu deixei de achar desse livro, e lugares possíveis que você pode adquirir esse Muito livro, incrível. preço, vou deixar a ficha técnica do livro, quantidade de páginas, quem que escreveu, deixar uma coisa bem detalhada e bem mastigadinha para quem tiver interesse de consumir esse produto. E no YouTube eu quero fazer esse acho que vai ser o maior desafio da minha vida, literalicamente falando, que eu vou pegar o Gospel of Hip Hop do KRS-One e vou traduzir ele. Então, cada vídeo vai ser falando sobre um capítulo, não só traduzir, mas buscar traduzir essa essência que ele quis trazer sobre o que é hip hop, né, naquelas 800 páginas. Vai ser um desafio insano, mas eu estou muito afim de fazer isso porque a gente tem um déficit muito complicado de língua aqui, né? A maioria, às vezes a galera não consome muita coisa porque não entende inglês, não entende espanhol, não entende francês, não entende alemão, se bem que alemão é um desafio para a vida, mas no caso do livro do KRS-One, ele só tem em inglês. Então, por que não trazer esse conteúdo para cá? Eu acho que tem muita coisa interessante, seja para quem já é do hip hop ou para quem tem interesse em conhecer mais sobre hip hop, tem muita coisa interessante para a gente destrinchar e deschavar sobre esse livro. Ai, já quero tudo. Vou ficar aí ligadinha, quero essas indicações, quero também esse livro aí, narrado por você, pensado aí, né? Eu acho que é muito legal, assim, a gente ter essa possibilidade, né? Porque o hip hop, o rap, ele é uma literatura de rua, né? É uma poesia de rua e tudo mais, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais se apropriar desse lugar também, né? Então, acho sensacional. Bom, eu quero te agradecer, né? Ah, Desculpa, estamos encerrando, mas eu acho que é importante também deixar isso registrado. A Unicamp está virando referência em hip hop studies, né, nos estudos hip hop, e o hip hop está virando também uma ótica acadêmica. Então a gente usa o hip hop para avaliar algo sociologicamente, antropologicamente, filosoficamente. E eu acho que era só importante falar isso. Agora, com desculpa. certeza. Não, de maneira alguma. Estamos aqui para isso mesmo, para partilhar saberes, né? Eu acho que é sempre importante, né? E para as pessoas que são do hip hop, que não são também, que estão nos assistindo, para que elas entendam, né, todos esses avanços que só são possíveis a partir desses estudos mesmo e desses compartilhamentos de saberes, né?
Gabriel, eu queria que você fizesse as contribuições finais, mas desde já quero te agradecer muito por você ter aceito o convite, né? Ter aberto aí sua agenda na correria do dia a dia, né? Sei que não é fácil, família, trampo, uma série de coisas, né? Mas que legal que você veio. Deixar o programa também, né, de portas abertas para você retornar outras vezes também, para a gente conversar mais. Quem sabe daí na hora que tiver aí já, né, com esses episódios no ar aí tanto no Instagram quanto no YouTube, você não vem para divulgar e falar um pouquinho mais sobre esse processo, de como que está sendo, de como que você está recebendo, né? Enfim, acho que vai ser bacana também. Mas fica à vontade para fazer as contribuições finais. Pô, será um prazer retornar. Já agradeço de antemão esse convite. Obrigado mesmo, Nery. Eu estou muito feliz de estar podendo trocar essa ideia com você. Eu deixo como considerações finais, bom, quem quiser pode me seguir no Instagram, @GabrielShinobi_, tem um underlinezinho no final. Lá na bio do Instagram tem um Linktree, ali eu acho que tem um rápido e fácil acesso às minhas músicas, tá no Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, tá distribuído nos demais e diversos streamings. Quem tem acesso ao meu TCC da pós também, através do Linktree, quem quiser ler, de epistemicência hip hop, rompendo grilhões epistemicidas e divulgando direitos humanos. E novamente aqui eu encerro então com os últimos versos do meu EP Relapsos de um Artista. Pluriversalidade, força de vontade no verso não cabe, e antes que isso tudo acabe, sejamos mão, sejamos pedra, o raio encontrando o tronco, a chama arde sua acesa, libertando esse sufoco. Sejamos relapsos, para que toda essa estrutura entre em colapso. Uau! Que demais, gente! Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando, né, pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais e acompanhe as redes sociais do nosso convidado de hoje, né, Gabriel Shinobi. A produção está colocando o link, né, tá deixando aí disponível para vocês na descrição desse vídeo, então acabando aqui é só se conectar com ele. Também estamos deixando o link do Linktree dele para vocês poderem ter um fácil acesso também, certo? E eu vejo vocês no próximo episódio e a gente segue conectado. Gabriel, máximo respeito, tamo junto. Parabéns pelo trabalho e até breve. É nóis. Hip Hop salva, só agradece, Meire.